Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, meus amados. Mais um culto de oração, mais um culto onde nós vamos orar por aquelas causas que, do ponto de vista humano, são impossíveis. E que o Senhor, Ele ouça o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém? Mas vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmos 25 e nós vamos ler do versículo 12 ao 15. Salmos 25, de 12 a 15, diz assim a palavra do Senhor: Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, recebe a nossa adoração, o nosso clamor na tarde de hoje. Enche-nos com a presença viva do Teu Espírito Santo e concede-nos uma santa compulsão por buscar a Ti, por buscar a Tua intimidade, Senhor. Que o Senhor possa nos encher com Sua presença gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, é a intimidade do Senhor, ou é na intimidade do Senhor, que somos instruídos. E nós precisamos buscar essa intimidade de todo o nosso coração. Nós podemos ler a palavra, decorar versículos, sair espargindo versículos bíblicos por todos os poros, mas se não experimentarmos uma sabedoria, uma intimidade viva com o Senhor, não teremos sabedoria. Sabedoria para usar os versículos, sabedoria para aplicá-los nas nossas próprias vidas. E ontem nós falamos sobre a irreverência que tem sido um capítulo à parte, sobretudo nesses dias, e especialmente no meio do povo de Deus. Ou seja, tem faltado uma intimidade reverente com o Senhor. O salmista Davi aqui, ele faz uma oração pedindo auxílio divino. Ele já fez isso muitas vezes. Não se sabe ao certo a situação histórica que gerou este salmo, mas ao orar de maneira tão pungente, ele clama por uma intervenção poderosa de Deus. E a forma como os salmistas todos se dirigem ao Senhor revelam essa intimidade da qual estamos falando hoje. Certamente algo doloroso levou o salmista às palavras contidas neste salmo. Ele começa elevando a sua alma ao Senhor, declarando a sua confiança nele, e pede que seja livrado dos seus inimigos e não seja envergonhado. Ele clama por instrução. Ele roga ao Senhor que se lembre das suas misericórdias ao tratar da situação e não das transgressões dele próprio, do salmista. Como tem faltado esse tipo de oração. Este culto é um culto de oração, e que nós possamos aproveitá-lo também para pedir essa instrução de Deus, para pedir essa intimidade que instrui, que revela. É na intimidade que as pessoas revelam segredos, é na intimidade que as pessoas partilham coisas íntimas, e a intimidade espiritual não é diferente. Eu tenho pensado muito sobre este assunto nos últimos tempos, e quanto mais penso, mais me convenço de que essa atitude tem estado cada vez mais em falta no nosso meio. As pessoas buscam tudo nos cultos de oração, que muitas vezes
são separados ou são programados para pedir coisas, mas é muito difícil a gente encontrar cristãos pedindo por coisas espirituais, coisas que têm peso de eternidade. Será que isto não se deve à falta de um ensino sistemático da palavra de Deus? Como ensinar de forma sistemática a todos, se são poucos os que querem aprender? São poucos os que se debruçam na palavra, que buscam direções de Deus para aquilo que eles leem. Jejua-se por barganha, dizima-se como moeda de troca, mas no rol das nossas práticas devocionais, sem dúvida, não conseguimos enxergar essa postura de íntima reverência ao Senhor. Como as coisas seriam diferentes se nós buscássemos essa intimidade reverente com o Senhor? Quando ouvimos as palavras da oração do salmista aqui, logo percebemos ser alguém que teme ao Senhor e goza de sua intimidade. Mas e quanto a nós? Qual tem sido o teor das nossas orações em meio às nossas angústias mais profundas? Nós queremos nos livrar da angústia. É muito difícil a gente perguntar na hora da agonia: por que, Senhor? Para que eu estou passando por isso? Qual o teu propósito para esta situação específica pela qual estou passando? Nada na vida de um servo de Deus acontece de modo aleatório ou como obra do acaso. Tudo tem um propósito santificador da parte de Deus. Temos consciência dos nossos pecados ou nos achamos santos demais e por isso mesmo passamos a fazer cobranças ao Senhor por não nos atender conforme os nossos caprichos, conforme os nossos desejos caprichosos? Tem sido de uma, como é que eu posso dizer, que palavra eu poderia usar? De uma coisa tão contraproducente. Determinadas pregações, sobretudo que a gente ouve na igreja eletrônica, falando sempre de prosperidade, sempre do ponto de vista material. Mas eu tenho sentido falta da prosperidade verdadeira, da verdadeira prosperidade que é espiritual e vai infinitamente além das coisas tangíveis, das coisas que nós podemos tocar. O livro dos Salmos é sem dúvida a grande escola de oração da Bíblia Sagrada. Seria interessante que mesmo que estivéssemos lendo qualquer um dos livros da Bíblia, ao mesmo tempo lêssemos insistentemente e exaustivamente o livro dos Salmos. Ali nós encontramos os salmistas todos rasgando-se na presença de Deus. E aprendemos que salmodiar é exatamente isso, um rasgar-se diante do Senhor com absoluta sinceridade de coração, sobretudo reconhecendo os próprios pecados. E a gente tem repetido inúmeras vezes aqui: não deixamos de ser pecadores. Somos pecadores justificados pela fé em Cristo Jesus, mais ainda pecadores. Não somos impecáveis e pecamos o tempo todo por pensamentos, por palavras, por ações, por gestos, por tudo. E nós precisamos estar sempre na presença de Deus, clamando ao Senhor que Ele sonde o nosso coração, como diz outro salmista, em outro momento. Sonda o nosso coração, vê se há em nós caminhos maus e nos conduz ao caminho eterno. Como nós estamos necessitados desse caminhar vivo, por esse caminho que é vivo e eficaz e se chama Cristo. Não adianta tentar impressionar Deus com as nossas performances religiosas, exteriores. O Senhor vê as nossas mentes e prescruta os nossos corações. Ele é especialista em fazer varreduras
nas nossas almas. E quando nós escondemos os nossos pecados, os próprios pecados nos desmascaram. Isso é sério demais, a gente está vendo isso aí o tempo inteiro. Isso nos faz temer e tremer. Que o Senhor, Ele venha com toda a liberdade, que o Senhor possa sondar o nosso coração, que o Senhor possa nos tirar dos caminhos contrários a Ele e nos conduzir ao caminho eterno. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já a conhece. Isso não lhe faz tremer, porque a mim faz. Quantos pensamentos malditos, quantas intenções malditas nós agasalhamos nos nossos corações e precisamos continuamente pedir ao Senhor que limpe os nossos pensamentos, que leve os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Que o sangue de Jesus e o poder da cruz possa nos lavar por dentro, no nome de Jesus, continuamente. Os versículos citados no início trazem grandes revelações sobre os que temem ao Senhor e são instruídos em sua intimidade. Primeiro, a primeira coisa que aprendemos aqui é que o Senhor mesmo dará instrução quanto às escolhas dos que o temem e gozam de sua intimidade. Como é interessante como determinadas ações, pensamentos, palavras que proferimos ou tentamos preferir são freadas pela ação do Espírito de Deus em nosso coração, que logo o alarme soa e diz: olha, isso não vem de Deus. Deleta. A segunda coisa, esse fiel será próspero. E o texto não fala de coisas materiais. Se estas forem importantes para o propósito de Deus na vida dele, ele as terá. Mas essa prosperidade, ela vai infinitamente além do que é tangível, do que é palpável. Todo cristão é próspero. Em terceiro lugar, a descendência desse fiel herdará a terra. Em quarto lugar, o que teme ao Senhor gozará de sua intimidade e terá seus pés livrados do laço do inimigo. Meus amados, quantos laços, quantas armadilhas preparadas para os nossos pés nós temos visto nos últimos tempos. Misericórdia de nós. E para terminar, Davi experimentou tudo isto muitas vezes. O santo temor ao Deus vivo é prerrogativa para recebermos intimidade com Ele, bênçãos e instruções contínuas. Busquemos esta intimidade reverente com o nosso amado Senhor e Salvador. Que o Senhor nos ajude a compreender e praticar essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos apresentar diante de Deus as nossas impossibilidades, e a gente sempre costuma repetir exaustivamente. Não há nada de mágico com esta caixa, simplesmente é um lugar onde nós depositamos nossos pedidos de oração, e esses pedidos são apresentados ao Senhor continuamente por toda a congregação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, visita as famílias, visita os lares, visita os relacionamentos conjugais, relacionamentos filiais, paternais, maternais. Que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, Senhor. Que nós possamos buscar essa intimidade viva contigo no nome de Jesus. Visita os enfermos, traz cura, cobre-nos com o sangue de Jesus e o poder da cruz, e visita essas petições, recebe essas petições e despacha, Senhor, segundo a tua santa e soberana vontade, no nome santo e poderoso de Jesus. Aqui estão todas as nossas impossibilidades, aquelas que nos lembramos, aquelas que sequer lembramos, mas que o Senhor conhece, e que o Senhor possa interferir poderosamente em cada uma delas, segundo a sua santa e excelsa vontade, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos e com todos,
com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe fartamente em nome de Jesus. Amém.